Certa vez Jesus contou uma parábola, uma história, para os seus discípulos, para que eles entendessem a importância da oração e da persistência na oração. Não uma oração com palavras repetitivas, mas uma oração que busca auxílio do Senhor, que persiste, até ter a certeza em seu coração de que o nosso Santo Deus vai agir. E Ele nos dá essa certeza, creia. Vamos ler a história que Jesus contou aos seus discípulos, a parábola que está em Lucas capítulo 18. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quanto o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Meus irmãos, para nós entendermos, vamos tentar meditar nessa palavra. O juiz é um cargo onde uma pessoa é colocada, ao qual, nessa época, nesse contexto, os juízes, eles eram de suma importância, porque o juiz, ele era aquele homem que estava numa posição que podia julgar, que podia fazer valer a lei, que podia olhar pelas pessoas oprimidas, pelas pessoas que estivessem sendo injustiçadas pela lei do Senhor. O juiz era aquela pessoa que fazia valer a lei de Deus, primeiramente, não é? E julgava as causas dos homens de forma a fazer valer a lei do Senhor em suas causas. Mas nós estamos aqui com a descrição que Jesus faz de um determinado juiz. Ele não temia Deus e ele nem sequer se importava com os homens. Ele não tinha o temor do Senhor, a sabedoria de que ele estava sendo colocado ali naquele lugar para fazer a vontade de Deus. E Deus é justo, Deus é correto, Deus é santo. Então ele não tinha esse temor, nem tampouco se importava em fazer a vontade de Deus, sendo um juiz correto, honesto nas suas escolhas, nos seus vereditos. E tampouco com as pessoas. Se ele não se importava com Deus, ele não se importava com as pessoas. Ele estava ali apenas ocupando um lugar, vivendo a vida dele, ocupando um lugar. E nós sabemos, não é, que a viúva, principalmente nessa época de Jesus, não era como hoje em dia. Eram pessoas que estavam à margem da sociedade, eram pessoas que passavam necessidade, que passavam um sufoco muito grande. A identidade de uma mulher nessa época, ela vinha do casamento, de ter um marido, um cabeça que cuidasse dela,
não é? Ou filhos. E quando uma mulher era viúva, não tinha quem cuidasse dela, não tinha filhos, então ela ficava à mercê, era uma pessoa vulnerável naquela sociedade. Ela nada podia fazer. Então aquela mulher nessa situação, ela ia falar com aquele juiz. Ela estava sempre lá, olha, lembre-se de mim, julgue minha causa, eu preciso da sua ajuda, lembre-se de mim. Então, aquele homem que estava ali apenas ocupando um lugar, aquele juiz que não tinha temor do Senhor, aquela pessoa que pouco se importava com os homens, não é? Descrito aqui por Jesus, até aquela pessoa, aquele homem, aquele juiz que estava tendo uma atitude totalmente errada naquele lugar, era capaz de ajudar aquela viúva. Se importou, acabou por se importar, por ela tanto ir pedir. Ou seja, o que Jesus quer dizer, se um homem falho, um homem que está ocupando um lugar que não deveria ocupar, uma pessoa que não se importava nem temia a Deus, não se importava nem temia os homens, é capaz de, por ter uma pessoa que vá lá pedir, acabar cedendo e se importar, quanto mais Deus não fará justiça, quanto mais Deus, o santo juiz. Então, meu irmão, minha irmã, este é o poder da oração, é o poder de interceder, é o poder de pedir ao Senhor, é o poder de clamar ao Senhor. Deus está com seus ouvidos atentos ao clamor do justo. E quando nós persistimos, oramos, Deus nos escuta. Nós lemos na palavra do Senhor o exemplo de Ana. Ana passou 10 anos orando, pedindo ao Senhor, implorando. E Deus a escutou porque havia um momento certo na vida de Ana, da sua promessa se cumprir. Havia um chamado para a vida daquela promessa de Samuel. Portanto, meu irmão, se está a demorar, não se preocupe, porque Deus é Deus dono do tempo e Ele tudo faz perfeitamente. Como Ana não desistiu, como Jesus ensina a não desistir, não desista, persevere, continue orando e pedindo ao Senhor, porque como Ana, por vezes aquilo que nós estamos a pedir vai ser tão abençoado pela mão do Senhor, no tempo certo do Senhor, desde que nós não nos desistamos de pedir, desistamos de orar, não é? Que nós pensamos que Deus não está a escutar, que Deus não vai operar, mas pelo contrário, será algo tão perfeito que requer um tempo para que aconteça. Se você não desistir, se você perseverar em oração, vai acontecer, em nome de Jesus. Persevere, ore. Lembre-se do que Jesus nos disse: orar, perseverar, pois o Santo Juiz, ele está com os ouvidos atentos para fazer tudo aquilo que nós pedimos a Ele, no tempo, na forma certa, operando assim em nossa vida, de forma perfeita. Leia a Bíblia é a palavra de Deus na tua vida.